o Corinthians. O Corinthians, ele tem, nesses próximos 14 jogos, que ganhar 6 e empatar 5. É possível? Estou fazendo uma pergunta. O Corinthians até aqui não fez 6 vitórias. Empatar quantos? Hã? Empatar quantos? 5. Ah, isso faz facilmente. Ele já empatou 10 no campeonato. Não, empatar 5. Mas ganhar 6 é possível? Mas por que tem que... Porque para fazer 45 empatar pontos. 5? Não pode ganhar mais 2 aí? Nossa, a senhora quer que ganhe 8? Se ganhar 8 em 14, tem que dar uma taça pro treinador do Corinthians. Ué, ele conseguiu isso com o Vasco. Ganhar 8 em 14? Não sei qual é, não me lembro o número de jogos, mas ele conseguiu uma mais de campanha 50% que era de G4. Mais de 50% de vitórias? O Corinthians, se não me fala a memória, tem 4 vitórias essa temporada. Não, e o pior é o Se eu não seguinte, né? O time empata demais, né? A gente sabe que time que empata demais não anda pra frente. Sim. Só que se o Corinthians tivesse empatado todos os jogos, todos, ele teria mais pontos do que tem agora. Ele teria 24 pontos. Ele tem 24 jogos, só tem 22 pontos. Sim, exatamente. Se o problema fosse só empatar, ele podia ter empatado mais 2 que perderam. Não, eu estou dizendo para mim que a situação do Corinthians, a situação do Corinthians é muito complicada. Muito preocupante. Muito preocupante. É pedido de impeachment, é confusão, Vai ter que fazer, né? é uma coisa atrás da outra, Pô, bloqueio financeiro de negócio Mas do Corinthians. estão querendo pagar 20 milhões pelo Yuri Alberto. É o mesmo preço do Pedro. Isso? Southampton. Southampton está oferecendo? Tudo bem, o Yuri tem 22 anos, o Pedro tem 27. Conversar. Peraí, minha senhora, vamos conversar. Isso não dá para ser. Peraí, vamos conversar, porque a gente tem que... Mas o Yuri virou um jogador descartável? Ah, por esse dinheiro aí, eu acho que ele iria, hein? Mas por esse valor. É, por esse Não, valor. descartável no sentido assim, de pode ir embora, tudo bem? Nossa, ele vai exibir aquele sorriso na Inglaterra? Chegou outro aí, esse não Corinthians tá muito contratou sorridente outro, não, aí atrás de vocês, ó. Héctor Hernández. Tá ali perto do Fabinho, do presidente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ouvir o Héctor Hernandes, então, porque Acho que ele tá entendendo mais o momento do clube, né? Tá com a cara- entendendo um tá pouco com a mais. Pode cara ser, mesmo. tá bem com a cara de que tá entendendo mais do que o presidente até, talvez, né? Vamos ouvir o Héctor Hernandes para saber com que luz ele chega. Bueno, la opción cuando me sale el tema de Corinthians no dudé en ningún momento. Era una gran oportunidad para mí, estar en un gran club, de los mejores del mundo y la verdad que estoy muy motivado y quiero dar muchas alegrías aquí. Aí, Pascoal, vestiu a camisa, já é para você, então, diante dessa proposta pelo Yuri, pelo baixo rendimento, né? A gente vem falando aqui claro. que Pedro Raul e Yuri Alberto não têm correspondido. Já é para você um movimento da diretoria no sentido de não ter mais esses 2 jogadores, substituí-los? Eu vou dizer para você o seguinte, o que eles não fizeram nessa última partida, o Yuri Alberto e o Pedro Raul, motiva o torcedor a acreditar que é a chegada de um jogador, do Héctor Hernandes, que ele não jogou em time grande, não jogou em time de ponta do futebol da Europa, do futebol da Espanha. Ele é um definidor de jogadas, vamos deixar bem claro que ele é um definidor de jogadas, não tem números expressivos de gols feitos. Então, a gente tem que deixar muito claro para o torcedor, porque é uma aposta. Um jogador de 28 anos que não teve aquela luz que a gente imagina. Sabe quem jogou com ele ali, ó? O Hugo, goleiro, ó lá. Chaves, de Portugal. O Chaves caiu, não sei se vocês sabem, o Chaves caiu. Colocado, tá? Mas assim, pelo Hugo, né? O Hugo também foi rebaixado e É um bom conseguiu- goleiro, isso. né? Conseguiu Então, jogar. eu quero deixar... Eu gosto sempre de colocar as coisas muito às claras. Essa é uma aposta que o pessoal da análise do Corinthians entende que esse é um jogador que pode ser pode ter alguma expressão. Um jogador de cabeceio, um jogador de definição. É um homem dentro da área, entendeu? Aquilo que o Corinthians esperava do Pedro Raul e não teve até aqui. Quanto tempo faz que o Pedro Raul não faz um gol, mano? Acho que 20 jogos, me Então, parece. é Não, difícil. são 20 jogos completos, que aí entra lá... Não joga 90 minutos. Exatamente. não- ok. Entra Mas já segundo tem, tempo vamos dizer e tal, assim, já mas tem um enfim. certo tempo que ele não faz gol. E a esperança fica agora, com todo respeito assim, ao atleta profissional, ao ser humano, o Yuri Alberto, que é um garoto espetacular. Sim.
Ele é de São José dos Campos, eu tenho algumas boas informações dele. Ele é um garoto... Ares faria bem a ele e ao clube, né? Ótimo, ele é garoto espetacular, ele é um menino espetacular. Não, e é um lutador também, né, Pascoal? Porque ele luta, né? Ele se dedica, o problema é colocar a bola é um jogador pra dentro, aplicado e tal. fazer o gol, mas não dá para negar 20 milhões de euros. Sim. No atual momento no Corinthians, não dá para negar 20 milhões de euros. Não vai levar tudo, porque uma parte vai ter que pagar os empresários. A CBF já sabe, né? Que tem um empresário que já entrou na CBF, já conseguiu bloquear 11 milhões. Estou falando do André Cury, todo mundo conhece ele como empresário, ele já bloqueou 11 milhões. Tem 30 para receber o Corinthians. Então, e agora está querendo bloquear do Wesley, né? O dinheiro onde aparecer. Então, se vender o Yuri também, quer mas receber enfim. o dele, né? Não interessa com toda de onde razão. está vindo, ele está querendo receber o com toda que está razão. devido a ele. Agora, o Corinthians não está apostando só no Héctor Hernandes, realmente ele não é conhecido, etc. Tanto que, caso aconteça, e mesmo que antes que aconteça do Yuri, o Corinthians está conversando com o Arthur Cabral. O problema é que ele também custa 20. Ou pelo menos foi o preço que o time português pagou por ele. Aí vão pagar 20, vai descontar o que está devido, já não vai ter o 20 para recontratar alguém, né? Talvez as coisas não paguem esses 20 do Benfica. Cabral, né? Então, mas o Benfica pagou 20 por ele. Estava na Bélgica. O Benfica pagou 20 e não está querendo perder, tem que convencer os caras assim a baixar esse preço. Enfim, de repente ele vai sair. Mas pode acontecer isso que você está falando. Gastar exatamente o mesmo que conseguir com o Yuri, caso o Yuri confirme, saia Pode fazer o que o Flamengo fez com o Plata. Né? Fica com 50%. Né? Que o Corinthians quer emprestar, mas o Benfica não quer. É quando entra o dinheiro na conta, o dinheiro a metade já vai embora. Ou talvez eu ia mais falar da metade para você sobre isso, porque você né? jogou nos dois, você sabe bem, né, da grandeza, das torcidas, das cobranças. Quando a gente fala em 20 milhões hoje para o Corinthians, é uma quantia... de euros. De euros, não estamos falando de reais. É uma quantia resolutiva, mas que também não está conseguindo segurar esse caixa, assim. Mas o Yuri, para você, seria uma moeda de troca nesse momento? Então, se você olhar para esse cenário, Dani, o Yuri está desgastado. O Arthur Cabral é uma outra motivação, talvez até um outro jogador, estilo de jogador. Mas se a gente olhar para um cenário esportivo, eu acho que seria interessante para o Corinthians. Eu acho que o Yuri respira, como o Pascoalzinho falou, né? É bom menino, se luta, se empenha, mas a fase no Corinthians hoje não é boa. Ele é muito cobrado, então talvez para ele seja muito bom sair, né? Jogar em um outro clube. Acho que ele tem potencial até de surpreender a gente, vestir uma outra camisa e começar a fazer gols aí de uma forma que ele não vem fazendo ultimamente no clube. E também um jogador que chega motivado. Tem 22 anos. 22 anos, é muito novo, assim. Mas aí o problema do Corinthians é esse, né? Não é esses 20 milhões que vão salvar as contas do Corinthians. Quando esse dinheiro entrar, muita coisa vai ficar bloqueada para você olhar para uma outra contratação. Então, é o cenário complicado que o Corinthians vive, Dani. E com relação ao Héctor, assim, eu também tive a curiosidade de ver algumas coisas dele, né? Eu acho que ele tem uma característica que falta para esse time do Corinthians hoje. O gol é o mais importante. Lógico, se ele chegar e fazer gols que o Corinthians precisa para vencer, ótimo, a torcida fica muito feliz. Mas é um jogador, Dani, que sabe jogar de costas, sabe? A gente falou muito sobre isso em muitos momentos. Pivô. Assim, o Corinthians, às vezes, né, tenta tirar o time de trás e o Yuri, o Pedro, tem dificuldade disso. Então, a bola bate e volta. Sim. Bate e volta. O Yuri, para ele ter uma chance, ele tem que fazer uma movimentação, que hoje acontece muito, de o Garro achá-lo em condições já para arrematar, de frente para o gol. E o Garro tem muito essa característica, sabe? Chama a atenção do Garro isso, ele consegue colocar os jogadores nas situações que mais confortam o atacante. A capacidade de fazer o gol não é dele, mas ele consegue achar isso. E o Héctor, pelo que eu vi, ele gosta desse pivô, assim, essa jogada de segurar, consegue proteger bem, mesmo que não é um cara tão forte, mas ele consegue fazer esse pivô, ele consegue achar o cara de beirada para fazer a movimentação para a área. Então, assim, mas é o que o Pascoal falou. Ele não tem títulos, não tem uma carreira expressiva em clubes, ele chega em um momento muito complicado do Corinthians, né, seja institucional, né, político, mas dentro de campo ainda mais, porque é o trabalho dele. Então, assim, o que pede é uma adaptação muito rápida, que as coisas de uma hora para outra comecem a acontecer para ele rapidamente e torcer para que ele consiga entregar aquilo que o torcedor corintiano espera, que é importante nesse momento. Eu gosto sempre de ponderar quando a gente fala em dar certo e dar errado, né? A diretoria do Corinthians realmente já cometeu muitos erros. Acho que extracampo, não vou nem entrar no mérito aqui, porque as investigações vão dar conta do que precisa ser olhado ou não dentro desse clube hoje. Mas do ponto de vista de reforços, foram muitos, alguns muito equivocados, mas acho que tem outros também
que mostraram que podem render ainda mais do que a gente já viu. Assim, a gente está vendo aí, é uma lista de 18 reforços. E aí o Héctor, ele entra como uma interrogação muito grande quando a gente olha simplesmente para o ataque, né? Porque aí a gente tem o recorte de Pedro Raul, que chegou inclusive este ano, e do Yuri Alberto, que já não rendeu o que se esperava desde a temporada passada. Mas as contratações recentes, elas estão respondendo. Sim. O André Ramalho respondeu bem, o Alex Santana machucou, mas respondeu bem, o Thales Magno respondeu bem, acho que o próprio Charles cumpre a função ali quando ele precisa estar em campo. Então, assim, também não é que só teve erro. Dá para imaginar que o Héctor possa encaixar nesse momento para fim de temporada, para salvar de um rebaixamento. Aproveitando essa lista aí, o Kaká, que é zagueiro, já fez 5 gols e ele cumpriu uma minutagem. Ele cumpriu uma minutagem exigida em contrato. O Corinthians agora tem que comprar. Vai ter que gastar 11 milhões. Então, dessas vendas, já tem 11 ali engatilhado por contrato para pagar o Kaká. Enfim, que não necessariamente é um titular, né? Depois da chegada principalmente do Ramalho. Ramalho. Porque antes era o Kaká e o Félix, depois chegou o Ramalho, agora jogam 3 zagueiros, agora não joga, Gustavo Henrique não ganhou o Henrique. espaço que eu imaginei que ele fosse ter. De titular absoluto, não. Mas, enfim. A frustração é com o Palácios do lateral esquerdo. Esse a gente nem viu, né? Um avião Mas aí tá não dá machucado. nem pra, Um avião da seleção do Equador se machuca e não consegue. É uma frustração. O que a Dani está falando é que num time minimamente já encaixado e tal, alguns reforços que chegaram ali, cairia uma cerejinha, pá, e a coisa crescia. É que não era, né? O time do ano passado, assim, não teve sobra para esse ano, teve que começar tudo de novo e tal. Acho que o jogador dessa lista, Dani, que teve uma caída, acho que o Corinthians sentiu também, foi o Ranieri. O Ranieri, quando ele chegou, a gente falava isso, né? Nossa, caiu? Eu acho que caiu. Tem a ver com Ele se machucou e com a voltou. lesão. Eu acho assim, tem a ver com a lesão, mas assim, esse antes dele se machucar e esse retorno, eu tô assim, sentindo isso há um tempo já. Entendi, não é depois da lesão. Não é depois da lesão. Eu acho que assim, ele chegou e a gente falava isso, se encaixou como uma luva, enfim, entendeu rapidamente o que é o Corinthians. Não sei se é isso. Talvez esses elogios tenham feito ele tirar um pouquinho o pé, sabe? Então, assim, eu, antes e agora, após o retorno, eu não vejo o jogador com a mesma intensidade, sabe? Com o mesmo poder de combate. É lógico que pode ser retomado isso, ele tem qualidade para fazer essa função, para ter uma retomada também após a lesão, mas, assim, me chama um pouco a atenção, porque ele é importante para o Corinthians, assim, sabe? Se manter... Se ele conseguir resgatar agora, que o Corinthians precisa disso, né? Nessa reta final, conseguir retomar aquele futebol de quando ele chegou, ele pode ser muito importante para o Corinthians. Eu tava rindo aqui. O Alex Santana faz muita falta. Também. Elas machucam muito no Corinthians, assim. O Alex Santana faz uma... Quando ele chega, domina o meio-campo, ele e o Ranieri. Sim. Eles dominam o meio-campo do Corinthians, aí você fala, bom, agora vai. Existe jogador que potencializa o entorno, né? E aí acaba tendo a lesão. De toda aquela relação, tem alguns jogadores que a gente pode ter como decepção, né? Quer ver a lista? Palácios, se puder, me ajuda, obrigado. O Palácios, para mim, não é decepção, é frustração. Frustração. Porque ele não jogou 20 minutos com a camisa do Corinthians, ele se lesionou. Não foi isso? Ele jogou 15, 20 minutos no máximo? Entrou e saiu. Ele entrou e saiu, não deu nem para... Desses todos que estão aí, por exemplo... Acho que decepção é difícil você achar. Decepção. Decepção. Talvez o torcedor olhe pro Mateuzinho. O Pedro Raul, para mim, é uma decepção. O Pedro Raul, sim. Pedro Raul é uma decepção. Pedro Henrique, para mim, é uma decepção. Jura? Decepção. Não acho que chega tanto. acho que ele Pedro poderia Henrique é entregar decepção. mais. Agora, o Martínez... entrega o tamanho... O Martínez é jogador de seleção, vai para a seleção da Venezuela, não vai... Não sei nem se vai estrear no Corinthians, vai ter tempo de estrear no Corinthians antes de ir para a seleção. Sim. E o Hernandes, que é essa aposta agora. Agora, desses outros aí, Thales Magno, espetacular. Sim. A gente disse aqui que ele ia entrar e tomar conta do setor. O Charles não é um primor de jogador, mas entendeu o que é Corinthians. Sim. Se tiver que dar um bico na bola, ele dá um bico na bola. Sim. Se tiver que fazer uma jogada, ele faz uma... O André Ramalho, perfeito, tá jogando bem. O Alex Santana, a gente já falou. Sim. Hugo Souza. O Hugo não vou nem falar nada, porque o Neneca pega demais. Sim. Kaká, o Mauro acabou de falar que o Corinthians vai ter que exercer a compra. O Mateuzinho tem altos e baixos.
né? Mas Mas não é uma decepção, eu não acho uma então. decepção. Eu acho assim, tem altos e baixos. É o cara que você imagina que vai entregar muito e não entrega, né? Por exemplo, o Hugo lateral, né? O Hugo Souza que tá ali, né? Mas eu falo assim, o Hugo lateral primeiro. lateral, ou o Mateuzinho, enfim, eles entregam quase eu acho aquilo que, que a gente a minha visão tem de uma maneira expectativa. simplificada O talvez Coronado seja, pode ser um jogador os que- zagueiros ainda não entregaram tudo que podem, os laterais são muito instáveis. São instáveis. Exceção feita ao André. Muito instáveis. O André Ramalho é um zagueiro Ah, não, sim, o André eu acho que entrega o que se é espera mas dele. os outros três que estão nessa lista, né? O André eu acho que está fora da curva. O Alex Santana está fora da curva. E o restante, talvez eu não tivesse essa grande expectativa também, não. Isso, e você? Entre os zagueiros... Thales Magno eu tenho expectativa. Não, o Thales Magno não está entregando. Já está entregando. Entre os zagueiros, assim, eu acho que quem mais causou frustração, não que não esteja essas coisas. Primeiro que o Gustavo Henrique chegou e não assumiu, mas foi o Félix Torres que chegou com mais moral. Isso. Jogou todos os jogos da Copa do Mundo, titular ao lado do Arboleda na seleção. Então fala, pô, vai chegar um cara aqui Jogou que... todas da Copa América. Jogou todas da Copa. Então assim, você fala, de novo voltou a jogar. Então você fala assim, pô, esse cara é ele mais um companheiro do lado. Tipo, olha, agora com o Ramalho. Assim, ele não entregou o tamanho que ele tem de nome, né? Não estou dizendo que ele é o Gamarra, porque ele joga lá de titular no Equador. Não, mas, não é cara, é um isso, cara mas eu titular concordo de com você. seleção, que jogou A expectativa Copa, era jogou muito tudo. grande. Então tinha uma expectativa muito grande. Eu acho, assim, que se o Corinthians conseguir acertar por empréstimo, que o Benfica não quer, o titular vai acabar sendo, se vier, o Arthur Cabral aí na frente. Como é que é a conta, Pascoal, de vitória e empate? O Corinthians tem 14 jogos, né? Precisa de pelo menos 6 vitórias e 5 empates. Eu sei que sobram Faria 3 28 resultados para pontos. derrotas, né? Mas se você pegar a relação de jogos do Corinthians, se você pegar 5 os dois empates. próximos, assim, vou falar coisa simples, Flamengo e Botafogo. Então, a gente já fica com o pé atrás. Aí depois vem, se não me falha a memória, Atlético Goianiense. Sim. Você está entendendo? Rolem os dados. Então, o Corinthians precisa fazer 45 Foi pontos. São Eu Paulo. sei que já teve time que não caiu. Por exemplo, o Ceará não Menos. caiu, acho que com 39 no Campeonato mas aí Brasileiro. é exceção, Mas aí é uma grande exceção. Aí é a sessão. É uma grande exceção. Eu precisaria na minha contabilidade, de 45. Mas tem gente que acha que 43 não cai. Eu não sei se 43 não vai cair. Eu tenho dúvida a respeito disso. Mas o Corinthians só tem 22 pontos em 24 rodadas. É muito pouco. 22 Vamos e ver o que vai 24. acontecer. Pra gente ir pro intervalo, Sabe deixa qual é eu o último mandar um jogo? beijo.